Sim, agora temos o Dr. Daniel Soares, do Hospital Santo António, que nos vai falar sobre um tema bem conhecido de todos nós, que é a infecção protésica e o uso e o papel dos espaçadores. Ora, muito bem, muito boa tarde a todos. Agradecer o convite para aqui estar e cumprimentar a iniciativa. Eu vou falar sobre um tema que me é querido, porque parecendo que não, e embora me goste de considerar ainda novo, já há 10 anos que fui convidado a criar o grupo de infecções do Porto e, portanto, o tempo passa para todos. O objetivo é no fundo, criar aqui uma linha condutora que explique também um bocadinho a forma como fomos evoluindo na maneira de pensar, na atuação na infecção periprotésica, nesta questão do 1 e 2 tempos, e também perceber quais são os critérios de seleção para escolher um ou outro. Já aqui falamos amplamente, a cirurgia artroplástica da anca é uma cirurgia de extremo sucesso, evoluiu claramente no que concerne relativamente aos materiais, à capacidade anestésica, à reabilitação pós-operatória, e nós tornamos-nos extraordinariamente bons a realizar artroplastias da anca. Okay? E se é certo que evoluímos na artroplastia primária para a mini-invasividade, para a recuperação e para a reabilitação precoce, o caminho na revisão por infecção tem sido exatamente o contrário. Okay? Cada vez temos que utilizar todas as nossas capacidades reconstrutivas para fazer cirurgias cada vez mais exaustivas, mais agressivas, mas que permitam resolver o problema do doente. E este é um problema que está claramente em expansão em número absoluto, a nível mundial, não porque operemos pior, felizmente, nem porque não tenhamos os cuidados devidos, mas porque operamos doentes mais frágeis e doentes com mais comorbilidades. Estima-se que em 10 anos 50% das revisões da artroplastia sejam por infecção. E todo o impacto que isto causa no doente, que causa na sociedade, que causa no próprio sistema de saúde, inclusive a mortalidade que acarreta para os doentes que tratamos. Sabemos que tratar uma infecção periprotésica, curá-la, só é possível com uma revisão cirúrgica. Mas tudo começa, naturalmente, por um bom diagnóstico e depois saber se devemos e quando devemos operar e depois, finalmente, planear a melhor estratégia de tratamento. E é aqui que entra esta dualidade entre o 1 tempo e os 2 tempos. Classicamente ou historicamente, a revisão em 2 tempos é considerado o gold standard. Nós crescemos um bocado assim, fomos ensinados que esta era a melhor maneira, com taxas descritas na literatura de até 80% a 100% da resolução dos casos, enquanto que a revisão em 1 tempo ficava um bocadinho mais escondida, talvez às vezes até por um bocadinho de barreira linguística, porque isto é uma tradição maioritariamente central europeia. Mas será que a revisão em 2 tempos é de facto o gold standard? E esta foi a primeira questão que foi sendo criada, foi sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos. E precisamos, portanto, de olhar de forma um bocadinho mais crítica a literatura que se coloca perante nós. E a verdade é que, se olharmos criticamente para o que vem publicado, primeiro é difícil ter um consenso sobre qual é o sucesso do tratamento de uma infecção. Em segundo lugar, se virmos bem, na maioria das vezes, nestas questões da revisão em 2 tempos, chegávamos ao fim com uma grande quantidade de doentes excluídos. E isto não é um sumenos, é um grande viés. Okay? E se tivermos isto em consideração e formos então reanalisar a literatura, a verdade é que quase 20% dos doentes não chegavam ao 2º tempo. E é também verdade que essas taxas de sucesso então diminuíam francamente para redores de 65%, 70%, com 6% de mortalidade ao ano. Então a questão que se coloca, naturalmente, é: será que 2 tempos é sempre a solução? Não devemos mudar o paradigma? Isto tem vindo a acontecer a nível global e tem vindo a acontecer também na região europeia e mais tarde também nos Estados Unidos e noutras áreas, porque a revisão em 1 tempo não é algo novo, como dissemos, é algo que já existe. O que é que mudou? Mudou a evidência, melhoraram os antibióticos, melhoraram as nossas capacidades reconstrutivas e os materiais que temos à disposição. E se assim for, estamos todos em crer que a revisão em 1 tempo tem benefícios óbvios. Tem benefícios óbvios porque é uma única cirurgia, em primeiro lugar. O doente é operado uma vez, assim o desejamos.
Não há incapacidade entre o primeiro e o segundo tempo. Não há as complicações relacionadas com os espaçadores. Não há os tempos de internamento mais prolongados. Todos nós temos a experiência que um doente que não levanta ou que está limitado na sua reabilitação permanece mais tempo no hospital e complica com outras patologias médicas. Mas temos também um melhor outcome funcional. Temos um doente que reabilita mais rápido, como dissemos, consegue atingir um resultado funcional melhor e mesmo do ponto de vista mental. E, não de menos, também é melhor para o sistema de saúde. Estão associados a elas menos custos, quer a nível de tratamento direto, quer a nível social. Mas de nada nos serve isto se nós não conseguirmos erradicar a infecção, como é óbvio. E este foi sempre o grande cavalo de batalha de quem defendia os dois tempos. A cirurgia em 2 tempos tinha uma melhor taxa de erradicação de infecção. Mas a verdade é que se olharmos para os trabalhos mais recentes, e este que vos trago aqui inclui milhares de ANCAs introduzidas ou vigiadas, nós não temos diferença nas taxas de sucesso de tratamento. Não temos sequer diferença nas taxas de reinfecção e também não temos diferença na mortalidade, nas taxas de complicação, seja por razões de fraturas ou por descolagens. E mesmo em alguns trabalhos, a taxa de reinfecção é até menor em 1 tempo do que em 2 tempos. Então, como é que nós decidimos? Quais são os critérios de seleção? Em primeiro lugar, dizer que os critérios de seleção devem ser olhados naturalmente não como algo dogmático, ok? Nós temos que ter algum sentido crítico. É difícil realizar este tipo de cirurgias se não estivermos a falar de um centro experiente ou de cirurgiões experientes ou de uma equipa multidisciplinar por trás, naturalmente. Mas estes serão os critérios mais recorrentemente identificados na literatura como ideais para a realização de uma cirurgia de revisão em 1 tempo. Portanto, um micro-organismo, eu julgo que será aqui a apontar, um micro-organismo identificado pré-operatoriamente, um micro-organismo que é sensível ao antibiofilme, partes moles adequadas, um hospedeiro favorável, não imunodeprimido, com poucas comorbilidades, sem sepsis, e a ausência de cirurgia de revisão por infecção prévia. Mas será que há necessidade, então, de termos critérios tão apertados? O que é que nós vamos vendo na literatura? A verdade é que esta questão de termos o micro-organismo sempre identificado pré-operatoriamente e não avançarmos com uma revisão em 1 tempo, quando isso não acontece, pode não ser estritamente necessário. Quando olhamos para publicações em que eles testaram ou avaliaram, melhor dizendo, a revisão em 1 tempo em doentes, inclusive com culturas negativas, vemos que os resultados da revisão em 1 tempo foram em tudo muito similares a quando se realizou a revisão em 2 tempos. Ou seja, nós temos um doente que não tem uma identificação do micro-organismo, ou não se conseguiu obter, mas fazendo uma revisão em 1 tempo atingimos o mesmo resultado, com taxas de sucesso que atingem os 86%, muito equiparáveis à revisão em 2 tempos. E da mesma maneira, não parece existir diferença em realizar uma revisão em 1 tempo, sejam as culturas negativas ou positivas. Portanto, se calhar isto deve ser reapreciado. Em relação às partes moles ou às condições locais, sempre foi clássico que a presença de uma fístula poderia ou deveria inviabilizar a revisão em 1 tempo, seria mais bem tratada com uma revisão em 2 tempos, mas a verdade é que neste trabalho que aqui vos trago, não é um critério que aumente o risco de falência de 1 tempo. Há outros critérios, sim. A cirurgia muito prolongada, mais de 4 horas. A cirurgia que está associada a uma infecção por um streptococcus, por um enterococcus, que está associado também a infecções polimicrobianas, micro-organismos difíceis de tratar. Mas este não. Se for desbridável, se nós conseguirmos incluir a fístula no nosso tratamento, provavelmente não é algo que nos deva limitar a realização de uma cirurgia em 1 tempo. E, finalmente, em relação ao hospedeiro. Classicamente, o hospedeiro não cético, não imunossuprimido, com poucas comorbidades, mas a verdade é que este, mais uma vez, não é um fator de risco que tenha alterado o resultado da revisão em 1 tempo. Portanto, provavelmente não deve ser considerado. E mais, a verdade é que nós conseguimos perceber, por trabalhos que têm vindo a surgir, que o doente que é submetido a uma revisão em 2 tempos tem um risco muito maior de ser submetido a revisões subsequentes, ou seja, a fazer mais cirurgias do que um doente em que seja feita uma revisão em 1 tempo. E, portanto, se calhar o doente mais frágil é o doente que mais beneficia
em ser tratado numa revisão em um tempo. Os critérios, portanto, propostos por Zimmerli e também explanados no Consenso Internacional de Filadélfia, se calhar não devem ser totalmente seguidos ou podem ser questionados. O que nós, se calhar, devemos ter é a ausência de um micro-organismo difícil de não tratar identificado, ou então improvável, um doente que já tenha feito múltiplos antibióticos durante muito tempo. Um doente que seja desbridável, com boa cobertura ou possível cobrir o defeito de tecidos moldes e em que a reconstrução ortopédica é previsível e é realizável e que nós nos sentimos capazes para a fazer. E também um doente em ausência de sepsis. Okay? E como vos disse, provavelmente os doentes frágeis são aqueles que podem beneficiar mais deste tipo de tratamento. E então como é que se executa? E vamos falar também então um bocadinho dos espaçadores, foi também esse o desafio. A grande diferença entre a revisão em um tempo e a revisão em 2 tempos é por um lado, a complexidade, naturalmente, do procedimento da revisão em um tempo, mas que também está presente na revisão em 2 tempos, mas porque a revisão em um tempo é um processo quase tumoral e nós temos que estar preparados do ponto de vista físico até para estarmos várias horas a operar. Okay? Nós temos claramente 2 momentos diferentes no tratamento, um momento que é partilhado com a revisão em 2 tempos, de reseção, de desbridamento, etc., de remoção de material, mas temos que estar preparados para a seguir fazer uma reconstrução que às vezes nos é difícil sequer até num segundo tempo. E, portanto, a revisão em um tempo provavelmente é um contexto que se calhar deverá ou poderá ser mais bem tratada por um centro mais experiente ou por uma equipa com outro tipo de capacidade. O que é comum é isto, é o desbridamento sistemático. E nós não nos podemos deter da excisão completa de tecidos digitalizados só porque vamos ter defeitos ósseos, ok? Porque senão raramente alcançamos a cura. É aqui que a maioria das vezes as coisas falham. Mesmo que para isso precisamos de duplas abordagens, precisamos de osteotomias para remover a totalidade do material implantado. Mesmo em situações extremas, como as próteses tumorais, que já aqui falámos, em contexto de neoplasias e que depois infectam, nós temos de ter sempre o cuidado de realizar um bom desbridamento, uma boa reseção, a remoção do material e se fazer toda a panóplia de situações que geralmente reconhecemos como associadas à revisão em infecção, e se depois for realmente em um tempo, trocar campos, trocar instrumental, avançar com a cirurgia, ser capazes de ter um bom encerramento, um encerramento adequado para chegarmos ao ponto final que queremos. Se, por outro lado, estamos a falar em 2 tempos, então a nossa reseção, que já foi realizada e que já o mais extensa possível, segue-se um momento em que o que nós precisamos de perceber, e isto é particularmente importante na ANCA, é se temos um ambiente mecânico correto para usarmos o espaçador. Porque o espaçador é importante que se diga, é uma ferramenta, okay? Não é uma obrigatoriedade na cirurgia de revisão. Naturalmente, que se o pudermos usar, temos vantagens funcionais para o doente, vantagens da antibioterapia local, as vantagens de manter o comprimento e manter o espaço articular para a nossa segunda cirurgia, mas se não os pudermos usar, ainda assim está claramente escrito na literatura que podemos ter resultados ou podemos ter sucesso em quase 90% dos casos, ok? No tratamento em revisão em 2 tempos. Se os usarmos, preferir naturalmente na ANCA espaçadores comerciais, porque têm maior resistência, com antibioterapia dupla, idealmente, porque nos melhora o tratamento da infecção e conseguimos resultados deste género, utilizando truques mais específicos, nomeadamente colar de cimento para evitar a rotação do espaçador, a realização de uma tetoplastia, tudo para garantir a estabilidade do mesmo. E, posteriormente, seguir corretamente o doente na consulta, naturalmente, para chegarmos ao momento de perceber quando reimplantar. E a reimplantação não é um número mágico, ok? Não é 4 semanas, 6 semanas, 12 semanas, 6, não é um número mágico. O que nós temos que ter é uma tendência. E temos que ter uma tendência de uma evolução dos marcadores inflamatórios estável ou em decrescendo, ou decrescendo, partes moles favoráveis, não ter nenhuma outra causa infecciosa que vá perigar a nossa intervenção e, idealmente, otimizar o estado geral e as comorbilidades do doente. E se tudo correr bem, normalmente 6 ou 8 semanas, às vezes, se calhar não é necessário, podemos fazer um intervalo curto, 4 semanas, 3 semanas, depende do caso em específico. E, finalmente, o protocolo médico, com o qual não vos vou amassar muito, mas regra geral, 6 semanas de antibioterapia de culturas negativas, 12 semanas de culturas positivas na reimplantação. Em conclusão,
Nós não precisamos escolher cegamente entre filosofias, ok? Claramente, um tempo melhor para o doente, melhor para o sistema, tecnicamente mais exigente, maior necessidade de rigor, ok? Provavelmente mais em centros experientes. Segundo tempo, ainda assim, uma excelente alternativa ou uma excelente opção para tratamento, eventualmente até em cenários mais complexos, em que não possamos usar o primeiro tempo, mas também mais tolerante ao erro. E termino dizendo-vos que o tratamento da infecção é necessariamente multidisciplinar e é, sobretudo, personalizado. Nós precisamos de perceber que doente temos à frente, qual é o contexto, quais são as condições ortopédicas e locais e de que forma é que, naquele momento, podemos prestar o melhor serviço ao doente. Muito obrigado a todos pelo convite. Alguma questão na sala? Daniel, aquele, não os passadores comerciais, mas simplesmente aquele espaçador manual que nós fazemos só para... Isso faz sentido ou estás a dizer então que não... Há situações em que tu simplesmente não tens disponibilidade de antibiótico, até tens um doente... Olha, estou-me a recordar, por exemplo, um doente com uma KPC, okay, que tem uma infecção por uma KPC, na realidade até já fizeste um primeiro tempo de desbridamento, ou até fizeste um DER, isolas um KPC, está com má evolução, precisas de fazer uma revisão. Não há possibilidade, tu não tens um espaçador comercial que tenha qualquer tipo de atividade. Na realidade, estás a colocar algo ali que só vai ser colonizado em seguida. Portanto, nesses casos, sim, fazer a bola de cimento, escolher uma colistina, uma amicacina, o que seja, no caso, para formar um espaçador que pelo menos isola a zona acetabular, que te permita não ter aquela fibrose toda extensa, facilitar-te a revisão em seguida, e a mesma coisa ao fémur, criar um tampão para facilitar a revisão. Tem o seu papel, não tem o seu papel clássico que nós gostaríamos de melhorar a qualidade de vida ao doente entre tempos. Okay. Daniel, fiquei só... Classicamente nós tínhamos aquele totobola que fazíamos aquele preenchimento dos critérios para eventualmente fazer a cirurgia num tempo. Depois da tua apresentação fiquei com a ideia que podíamos fazer em quase todos os pacientes, talvez alguns não. Qual é o teu... Tu tens um totobola neste momento que preenches para excluir um tempo? Claro, o ideal... Quais são os teus doentes claro. Com 2 tempos? Essencialmente, eu acho que quando é que eu não faço um tempo? Se eu não me sentir capaz de reconstruir a anca em um tempo, naturalmente que não. Okay? Se eu tiver um micro-organismo, se eu tiver uma KPC isolada, numa artrocentese, provavelmente não. Há quem defenda até 3 tempos para tratar esse tipo de micro-organismos. Okay? Se eu tiver um doente que, do ponto de vista de comorbilidades ou de otimização médica, objetivamente tenha o anestesista ou o internista a dizer não, se tu demorares mais que X tempo a fazer a cirurgia, o doente vai morrer. Se calhar não. Okay? Mas no resto, na maioria dos restantes doentes, a verdade é que está cada vez mais demonstrado que o parente pobre, se calhar, são os 2 tempos, não um tempo. Eu digo isto que se nós ficamos, quando fazes esta apresentação, e se calhar é os novos tempos, é que o que fazíamos antes, que era a exceção, era fazer num tempo muito selecionado. Sim. Nós temos que começar a fazer o contrário e pensar que se calhar os 2 tempos será, na verdade, para doentes muito especiais, agentes muito especiais, condições muito especiais. Cenários muito complexos. E a verdade, nós sofremos um bocadinho, estamos um bocadinho em pior situação, se calhar, que os colegas do joelho que têm o garrote. Têm uma cirurgia mais previsível em termos de sangramento e para a capacidade de construção. Mas a verdade é que os colegas do joelho já fazem... A regra é fazer um tempo e não fazer 2 tempos neste momento. E acho que nós caminhamos para isso, com a nossa capacidade de implantes, com a capacidade anestésica, a melhoria dos cuidados pós-operatórios e intraoperatórios ao doente. Por isso, acho que sim, acho que o caminho será esse. Eu uma vez ouvi um colega dizer que quanto mais próximo do coração, melhor a biologia, melhor... Verdade. Só uma pequena questão. Relativamente, por exemplo, a chamamos-lhe infecções ocultas ou culturas inesperadas, em situações que vamos fazer uma revisão, fazemos o estudo e nada é aparente ser infecção, se é só um descolamento ou mesmo numa fratura periprotésica, que vamos lá, trocamos só um dos implantes e as culturas vêm positivas. Tenho um bocadinho de dúvidas sobre como proceder a partir daí, visto que só trocámos um dos implantes, outros ficam lá,
iniciamos antibiótico e ficamos um pouco expectantes? Como é que costumas resolver? Sim, para já, antigamente não colhias, não é? E, portanto, e muitos dos doentes evoluíam bem. A questão é a seguinte: tu tens uma infecção que tem pouca tradução, a perspectiva é que possa ter pouca tradução sistémica ou clínica no doente. Teve tradução local, seja pela descelagem, não é? seja associada à descelagem, mas teve pouco impacto no doente. Se tu fizeste uma substituição parcial e não tiveste problema no outro componente e até vais fazer antibioterapia porque identificaste o doente, porque acho que deves fazer antibioterapia, okay, se ela estiver disponível, naturalmente, não acho que se deva ir a correr fazer nenhum tipo de revisão, ou nenhum desbridamento, nem nada disso. Acho que é assumir que houve culturas positivas, que o resultado do tratamento provavelmente é inferior, mas é seguir o doente corretamente e se puser o caso, provavelmente a seguir poderás ter que fazer uma revisão mais completa. Mas não, acho que é seguir o doente, fazer o tratamento para o que encontraste. Okay. Uma pergunta muito rápida, desculpe. Desculpa. Na falência primeiro de um tempo de revisão, entra naquela percentagem que volta a infectar. Voltamos a fazer um tempo ainda ou já pensamos nos 2 tempos definitivamente? Depende porque é que falhou um tempo, não é? Falhou o primeiro tempo de revisão. Se nós tivermos uma causa que identifiquemos, okay, a causa foi, estávamos tão cansados que o encerramento foi subótimo e o doente teve uma drenagem persistente pela ferida, voltou a infectar e temos um micro-organismo diferente, ok? Nesse caso, pronto, é uma coisa. Se temos uma falência, até fazendo uma artrocentese, o micro-organismo é exatamente igual. Se calhar fomos subótimos no desbridamento. Agora, se temos lá agora um mastro modular ou até uma haste cilíndrica parafusada até lá abaixo, se calhar não vamos conseguir fazer um tempo, se calhar vamos ter que fazer 2 tempos. Mas também é preciso fazer a avaliação crítica do que fizemos. Fomos nós que não fomos suficientemente exaustivos na nossa cirurgia, fomos nós que cometemos algum erro em termos de encerramento, temos mais drenagem, a antibioterapia até falhou porque caiu uma terça-feira e nós só reparámos na quinta ou sexta da semana seguinte. Okay. Há erros nossos ou não? Ou são simplesmente persistências que se enquadram na percentagem que falha e que depois não nos permitem rever porque temos uma catástrofe ambulante em termos de, como disse o Dr. Figueiredo, em termos de metal. Obrigado.